Bom dia, meu nome é Jorge Cruz. Eu estou aqui para trazer uma mensagem de reflexão, uma mensagem que traga ao seu coração o desejo de se alimentar da palavra do nosso bondoso Criador. A maior parte das pessoas levantam cedo e tomam um café, leite, come bolachas, pão, biscoito, come carne, come ovos, come várias coisas. Mas será que nós nos alimentamos daquilo que é necessário para o nosso espírito? O nosso espírito precisa de receber palavras que possam nos trazer uma orientação para a vida cotidiana. Hoje eu quero trazer uma mensagem sobre um pensamento que veio ao meu coração. Através do apóstolo Paulo, ele diz que quando eu era menino, eu pensava como menino e agia como menino. E quando eu cresci, eu dei de mão as coisas de meninos. Uma das coisas de meninos que Paulo deixou foi que, conhecedor do judaísmo e conhecedor, através de Gamaliel, todos os pontos fortes da lei de Moisés e também dos profetas, Paulo, ele sabia que tinha mais de 10 batismos no Antigo Testamento. Mais de 10 batismos no Antigo Testamento. Algum tempo atrás eu fiz um estudo e imaginei, e continuo imaginando e continuo acreditando no que eu estudo, que havia em todas as Escrituras Sagradas 14 batismos, total de 14 batismos. O que é deixar as coisas de menino? Quando João Batista pregou, ele pregou o batismo de arrependimento para os judeus. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então eles precisavam se arrepender, porque aquele que era maior do que Salomão, aquele que era maior do que Jonas, aquele que era maior do que os profetas, estava ali pessoalmente para resolver toda a situação de uma vez por todas, a situação do pecado. Sabedor disso, eu fico imaginando o quanto as pessoas têm dificuldade de conhecer as Escrituras Sagradas. A Bíblia tem 31.175 versículos, perfazendo 1.189 capítulos. Eu li a Bíblia toda em 7 dias. Eu fiz uma leitura de 169 capítulos por dia, que dá o total de 1.189 capítulos. Se você, nós, começarmos a estudarmos a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos encontrar coisas extremamente maravilhosas e conhecimentos, além daquilo que imaginamos ou pensamos, segundo aquela grandiosidade da gama de informação que tem as Escrituras. Por mais pequeno que seja 1.189 capítulos, para uma enciclopédia como a de Alexandria, que tinha 250 mil livros ou mais do que isso, então nós temos um entendimento em compreender, buscar, saber. Quantos batismos então? João Batista falou, eu vos batizo com água, mas após mim vem outro, e o outro vos batizará com fogo. Um é água, outro é fogo. O que significa o batismo em água? Era uma analogia, uma tipologia, uma forma de sepultar o velho homem. Tanto quanto Paulo fez menção disso, sabendo que o nosso velho homem foi sepultado com ele na morte pelo batismo. Se nós fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, significa que ele nos batizou nele e não precisamos sermos batizados, em hipótese nenhuma. Quando você vê batismo no Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, batismo em um só corpo, batismo em água, batismo com fogo, ele falou, como eu me angustio que aquele batismo se cumpra no meu reino. Então era outro batismo. Então, hoje não existe mais batismo em água. Não existe batismo em água. Quando Paulo vai falar, ele fala, agora nós temos uma só fé, um só corpo, um só Pai, um só Espírito e um só batismo. Quantos? Um só batismo. Quando eu era menino, eu batizava em água. Quando eu era menino, eu fazia isso. Quando eu era menino, eu fazia isso. Quando eu cresci, eu dei de mão as coisas de menino. Paulo, ele diz, eu não batizei a nenhum outro, a não ser a casa de Estéfano e a casa de Cloé. Além desses, eu não sei se batizei algum outro. Por que Paulo disse isso?
Paulo disse isso porque na transição entre o ano 30 até o ano 70, essa transição é como se seu pai e sua mãe morressem e as escrituras tivessem que ser repassadas para você que é herdeiro do seu pai e da sua mãe. Então você tem uma escritura de doação, você é o herdeiro de seu pai e de sua mãe, então seu pai e sua mãe vêm a falecer e você chega no cartório querendo vender uma casa, um prédio, um apartamento e o homem do cartório vai falar, olha, o senhor não pode vender, essa escritura não está no seu nome, essa escritura está no nome do seu pai e de sua mãe. Então tem que fazer um inventário, repassar essas escrituras para o seu nome, para que você possa assinar a escritura de venda. Seu pai e sua mãe não estão aqui para assinar nada. Então nós temos esse hábito, né, de não compreender as coisas tanto quanto deveríamos compreender. Então a palavra que eu dirijo a você hoje é a respeito de todo esse emaranhado de conhecimento que nós podemos destrinchar, dessecar, analisar, sermos instruídos e redarguidos para estarmos numa posição de que nos cabe compreender e mudar de mente. Temos a mente de Cristo, a mente depois da ressurreição. A mente de Cristo, ela só é depois da ressurreição. Antes da ressurreição, não existe mente de Cristo. Ele se tornou ungido e rei após a ressurreição. A palavra ungido significa ungir o rei. Então ele era o único rei de Yalshuru, que eles falam em Israel. Então, meus queridos, esse tempo é uma das coisas de menino. Imagina as outras coisas. Você já pensou, já parou para pensar sobre as outras coisas? Eu vou gravar vários áudios a respeito, vídeos a respeito desse texto e desse contexto que eu estou dizendo. Nós sabemos que a lei ela não foi dada aos gentios, a lei foi dada aos judeus. E está escrito que, tendo em vista que não se promulga a lei para o justo, mas para os injustos, os transgressores. Você não faz uma lei para gente boa, você faz uma lei para quem não presta. Parricida, matricida, homicida, você só faz lei para quem não presta. O Criador do céu e da terra havia dado um só mandamento a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia que dela comer, certamente morrerás. E o que ocorreu? Ele comeu, a Eva comeu, e eles foram expulsos do paraíso, e eles morreram, ficaram separados do Altíssimo. E aí vem toda a história de Abraão, Isaac, Jacó, até chegar em Moisés. E aí um anjo aparece a Moisés na sarça, que é uma teofania. O anjo aparece a Moisés na sarça, e ali ele recebe as tábuas da lei, escritas os 10 mandamentos. Presta bem atenção, os 10 mandamentos. E toda a lei de Moisés e todas as instruções da lei são 612 mandamentos. Mais um mandamento que o Criador havia dado a Adão: não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então nós temos 613 mandamentos. E é interessante, eu estava vendo na internet, através de um irmão que me pediu para olhar, eu olhei e ele tem plena razão. Do Egito, Cairo, até a cidade de Jerusalém, entre o Egito e Cairo, no Egito, até a capital de Jerusalém, são 613 quilômetros em linha reta. Você pode até não acreditar. 613 quilômetros. E a lei tem 613 mandamentos. O que isso significa aos meus olhos, aos meus pensamentos? Meu irmão, é muito interessante quando você compreende que a distância de você e o Criador, a distância do Egito, o mundo é o Egito. A tipologia do mundo na Bíblia é o Egito é o mundo. Faraó é o diabo, Satanás. As suas hóstias é os demônios. Toda a analogia, toda a tipologia, ela é muito clara nas Escrituras Sagradas, muito clara. Então, desses 613 mandamentos, o que veio ao meu coração é que o que separa o homem do Criador hoje é o ministério da morte, é a lei, 613 mandamentos. Por isso que a Bíblia fala em Romanos, capítulo 10, versículo 4, o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que nele crê.
Se você compreender o que está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, do versículo 7 até o versículo 11, lá está escrito: sabendo que a lei é boa, se alguém usa dela de modo legítimo. Como que eu posso usar a lei de modo legítimo? Primeiro, eu tenho que ser nascido de judeus, eu tenho que ser hebreu. Segundo, eu tenho que ser circuncidado. Segundo, terceiro, e aí vai o passo, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Há um segmento, um regimento da lei para que eu possa estar observando e obedecendo, para que eu me torne uma pessoa qualificada. Eu tenho triste notícia para te dar. A lei é o ministério da morte e o ministério da condenação. A lei nunca salvou ninguém, a lei nunca trouxe salvação a ninguém. Nenhum homem será salvo por obediência à lei, nenhum, em hipótese nenhuma. Primeiro, que ele não dá conta de obedecer. Segundo, que ele já nasceu em pecado. Terceiro, que o preço do pecado não havia sido pago. Então veio o Filho do Criador, Yahshua, e ele trouxe esse preço, ele pagou o preço do pecado. Quando você lê a carta de Tiago, no capítulo 2, versículo 10, está escrito assim: pois qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, transgrediu toda a lei. Porque o mesmo que disse guardar o sábado, foi o mesmo que falou para você guardar a festa de Turim, a festa de Tumim, a festa do Pentecoste, a festa dos pães asmos, a festa das bandeiras. Então, dentre os 613 mandamentos, eu te garanto que você nunca obedeceu nem 600, nem 13, nem 13. 613, você nunca obedeceu nem 13. Agora, por que o homem não consegue obedecer? É para que o homem compreenda que ele precisa de um salvador. Já que ele não consegue se salvar, ele precisa aceitar um salvador. E o salvador nosso veio para pagar o preço do pecado, e ele pagou o preço do pecado. Se você compreender, leia hoje, medite hoje na sua Bíblia, Isaías 26, 12. Isaías profetizou, média, 700 e poucos anos antes de Cristo, que quando ele chegasse, ele nos daria a paz, porque ele faria para nós todas as nossas obras. Eu te pergunto, você crê que ele fez todas as nossas obras? Então, sobrou uma coisa para você fazer, única coisa. Paulo descobriu que faltou uma coisa só uma só. Aquele que entrou no descanso do Criador, descansou de suas obras, como ele das suas. Aí Paulo diz, ainda resta um repouso para o povo do Criador. Se você entrar no repouso hoje, você poderia dizer, Jorge, como eu entro no repouso? Você entra no repouso sabendo disto, que o velho homem foi crucificado com seus feitos, que o Messias ressuscitou ao terceiro dia, que ele venceu a morte e o inferno, e que não há mais ministério da morte nem ministério da condenação. Tragada foi a morte e o inferno. Acabou. Hoje podemos viver felizes, alegres, satisfeitos, imbuídos do conhecimento de que nele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Ele fez até o ímpio para o dia mau. Ele fez o ímpio para o dia mau. Ele fez Faraó para que mostrasse em Faraó a grandiosidade dos seus poderes. Ele chamou Judas para que Judas traísse o seu filho para mostrar a grandiosidade do poder da sua soberania. Ele faz o que quer, como quer e quando quer. Ele tem até o ímpio para o dia mau. Então eu quero deixar essa palavra para você. Aceite o Salvador. Abra os braços e diga, socorre-me. Nesse dia chamado hoje, eu te digo, peça a ele, socorre-me. Hoje eu quero fazer algo diferente por o conselho de um irmão. Esse irmão me aconselhou a fazer uma pequena oração agora no final do vídeo. Então vamos orar. Bondoso Criador dos céus e da terra, as pessoas que têm ouvido esse ensino, esta palavra, que possa a tua bondade, pelo teu Santo Espírito, falar ao coração destas pessoas. O teu poder, a tua bondade, ilumina os olhos do seu entendimento, para que todos nós juntos possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade.
Abençoe a casa dessas pessoas que estão vendo esse vídeo. Abençoe o lar, abençoe a família, abençoe os filhos, abençoe os netos, abençoe todas as pessoas que faz parte deste que está ouvindo e vendo este áudio e ouvindo esta oração. Oh, Pai Santo, que elas possam orar comigo e repetir estas palavras tão simples. Faça-se em nós, segundo a tua palavra. Tenha um bom dia, até breve e até o próximo vídeo.